O Evangelho, ou se quiserem, os Evangelhos que adoto como base da reflexão dominical, são indicações ao lado de outras leituras, como do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, dos Salmos, etc., da Comissão Ecumênica Internacional, que encaminha estas mesmas lições, por isso se chama de lecionário, a todas as igrejas históricas, como as anglicanas, ortodoxas, luteranas em todo o mundo, metodistas, católicas romanas, enfim, presbiterianas e talvez até algumas batistas mesmo, das mais tradicionais, que adotam as mesmas lições e os mesmos evangelhos em todo o mundo. A gente pode ir num ofício religioso, por exemplo, na igreja anglicana, e logo a seguir ir numa missa católica romana, e se verá os mesmos textos sem que ninguém copie nada de ninguém. E o evangelho indicado por esta comissão internacional para esse domingo, dia 7 de julho de 2024, é o de São Marcos, no capítulo 6, versículo 1, estendendo-se até o versículo 6. Mas eu seguirei um pouco mais dos versículos posteriores ao 6 e também anteriores ao capítulo 6, vindo do capítulo 5, todo esse contexto no qual se baseará a reflexão de hoje. Que eu peço que vocês leiam aí e se encontrarem com mais alguém, conversem um pouco, reflitam um pouco, até que após a vinheta nos encontremos para a reflexão do Evangelho. Como vocês leram aí, este Evangelho é o testemunho redacional do evangelista Marcos e da comunidade de São Marcos em Roma sobre a implantação do reino que Jesus traz. Isso nós vemos já nos primeiros versículos do início do Evangelho, e que se enraiza, que imerge, que mergulha nas realidades humanas, por mais contraditórias que estas realidades sejam, como o que veremos logo a seguir. Este evangelho aqui, que vocês leram aí, que nós refletiremos, é contornado, como se fosse emoldurado por duas grandes forças que se encontram para sufocar, intimidar e rejeitar o que Jesus trazia. Uma destas forças está aqui mesmo no capítulo 6, logo a seguir, versículo 14, que é Herodes, que recebe informação do que Jesus faz, das curas que ele faz, da expulsão de demônios, enfim, que é um tema forte aqui no Evangelho. E, com certo ar de deboche, diz que este é João o Batista que lhe mandara decapitar na prisão. Então está aqui Herodes como parte desta realidade onde se enraiza este reino que Jesus traz. E a outra é a sinagoga. E temos dois tipos de lideranças nas sinagogas. Um deles em Cafarnaum, com a de Jairo, que recebeu Jesus da sua viagem de volta para este lado do Lago da Galileia.
e o levou para sua casa porque a sua filhinha sofria de uma febre altíssima e se encontrava à beira da morte. Um homem que precisou de Jesus, um homem que experimentou a cura de Jesus na sua própria família. E a outra sinagoga é esta de Nazaré, que é mais ou menos a sinagoga que se comportou como todas as outras, principalmente daí para frente. A sinagoga antiga era uma espécie de escritório, de delegacia, usada pelos fariseus, pelo judaísmo conservador, aquele que centrava suas atividades no templo e no legalismo, que juntamente com o Império Romano recebia os depoimentos das pessoas e usava a sinagoga, que apesar de originariamente ser lugar de fundamentação, lugar de estudos, lugar de culto, lugar de formação, lugar de fé, se transformara num lugar policialesco, político, de controle da sociedade. Então, Herodes de um lado e a sinagoga de outro. Esta é a moldura deste evangelho. E o que vemos dentro desta sinagoga que Jesus visita, situando-se ela exatamente na cidade onde ele se criara? Jesus enfrentou dentro dessa sinagoga que ele usou para ensinar as pessoas que aí estavam. Jesus enfrentou aí dois comportamentos humanos que se confundiram. Pareciam ser dois grupos, mas parecia também ser um grupo só com dois comportamentos. Um de admiração. De onde vem tanta sabedoria para este, cuja mãe nós conhecemos? Os irmãos moram aqui, as irmãs também moram aqui, em Nazaré. Onde ele conseguiu toda essa sabedoria? Então há uma admiração aqui pelo que Jesus ensinava, mas ao mesmo tempo um descrédito que se constituiu numa rejeição ao projeto de Jesus, ao ensino de Jesus, à pregação de Jesus. Tanto que Jesus não tardou em identificar a rejeição deles como aquele povo da sua própria pátria que não recebe o profeta que ali se originou. Então nós queremos ver aqui dois pontos. Esta confusão, de um lado a admiração, que é a admiração daqueles que valorizam, que reconhecem tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta correção no que ensina, mas fica apenas na admiração ideal, abstrata, que não move, não comove, não transforma. E outro ponto interessante foi a rejeição. Não podiam aceitar um Deus tão humano, tão simples, que tem família, que tem pátria de origem, lugar onde cresceu, onde foi carpinteiro, também é mencionado isso. Onde foi carpinteiro, operário, trabalhador, junto com seu pai. É difícil assumir um Deus assim, acolher alguém que seja Deus desta forma tão humana, tão cultural, tão simples, tão semelhante a quaisquer outros operários, a quaisquer outros jovens que tenham se criado em carpintarias como operários. Então se rejeita aquele, porque não se vê
neste homem, nesse Deus tão humano, tão assim, tão simples, tão ali presente, tão ativo, não se vê, para além desta aparência, e talvez até através dessa aparência, o reino que ele trazia. Por isso, ele foi rejeitado. Porém, atenção, o povo pode se enganar. Uma massa inteira pode ter um conhecimento enganoso. Pode se atrapalhar no entendimento das coisas. Não é bem verdade, não é sempre verdade. Aquele ditado romano que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Vox populi, vox Dei. Como nesse caso não foi, o povo não tinha razão. Mas Jesus reconheceu isso. Jesus denunciou esta dureza e esta fé fraca, ou esta falta de fé. Esta sinceridade de Jesus, esta honestidade do evangelista em incluir na sua narrativa esta análise de Jesus, é fundamental para que vejamos no povo aquilo que o povo é, e não aquilo que nós imaginamos, que nós gostaríamos que o povo fosse. Sempre santinho, sempre democrático, sempre generoso, sempre bom, sempre paciencioso para compreender no seu devido tempo aquilo que não compreende agora. Não, Jesus denunciou, porque analisou que, afinal, um povo pode se enganar sobre tudo quando a moldura da sua formatação pode, por um lado, e a sinagoga usada para enganar, para oprimir e até para espionar e perseguir o povo. O pensamento não cai assim, apesar das situações, apesar das circunstâncias. O pensamento nasce no chão. O pensamento se desdobra das circunstâncias reais e concretas, e esse povo foi tomado por isso. Tanto que o profeta Ezequiel se sentiu chamado numa situação semelhante. Quando ele ouviu do próprio Deus: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar para eles. Então, apesar de reconhecer, o profeta reconhecer a dureza, a rebeldia, como é o caso agora de Nazaré, é preciso insistir. É preciso que você seja profeta no meio deles. E foi isto que Jesus fez. Mas o que se ressalta nesse ponto são os pecados do povo. São as durezas do povo. São a alienação do povo. A inconsciência do povo, que é preciso reconhecer, mesmo que não se tripudie sobre elas. E o segundo ponto a destacar aqui é que Jesus não se deixa obstaculizar, não se deixa travar, não se deixa trair por este paredão, por esta muralha gigantesca de endurecimento subjetivo. E vai à frente. A sua missão não para, não pode parar. O seu reino precisa atingir outras pessoas. E por isto, ele não acolhe as costas viradas do povo contra ele. Jesus percorria, de São Marcos, os povoados das redondezas, ensinando, mas também curando, porque o reino de Deus é cura, expulsando demônios, a palavra demônios,
É uma palavra grega para significar divisão de várias divindades que atuam numa sociedade, numa cultura, e dividem e chocam as pessoas umas contra as outras, e a pessoa individualmente contra ela mesma, como aconteceu aqui em Nazaré. Então era preciso tirar isso que decompõe a capacidade da pessoa de aceitar o reino, e também expulsar os espíritos imundos. A palavra espírito, muitas vezes, como é o caso nesse texto, significa pensamento. Significa a força que atua dentro das pessoas, que podem ser as forças de Herodes, pode ser as forças da sinagoga controladora e policialesca, pode ser o medo. E se vê ao longo do Evangelho o medo atuando fortemente e de forma destrutiva nas pessoas. São espíritos imundos, de pensamentos imundos, desqualificadores, destruidores, adoecedores, que precisam ser expulsos, porque o reino de Deus não pode conviver e não convive com aquilo que destrói o ser humano, mas bane para fora do ser humano, das relações do ser humano, aquilo que o destrói. Este é o reino de Jesus que não pode parar. Por isso ele vai à frente e conta com seus discípulos, manda os seus discípulos à frente dele, para que convivam com o povo, habitem nas casas do povo, comam da mesma comida oferecida e compartilhada pelo povo, conheçam o povo nos seus sofrimentos, porque o reino não pode parar. O reino é transformação, o reino é revolução, o reino é uma nova civilização que qualifica o ser humano, tendo Jesus no centro destas transformações nas vidas individuais e nas vidas sociais. Então aí eu indico 2 pontos em nossa conclusão. Primeiro ponto é sobre as pessoas que elas não são vazias. No impacto do reino, há um encontro com seres humanos habitados por muitas ideias contraditórias, por muitas ideias profundamente desumanas, por muitas assimilações daquilo que oprime e aquilo que desgraça o povo, que funciona como seus valores. É preciso reconhecer que num ambiente de constantes traições, as pessoas passam a achar normal que trair os outros, rebentar contratos, rebentar alianças, é normal. Porque o ambiente é este. O ambiente em que um deda o outro, todo mundo fala mal um do outro, todo mundo desqualifica o outro, as pessoas passam a achar que isto funciona desta forma. Então o reino se depara com a realidade das pessoas e é preciso o cuidado controlado, dirigido, dinamizado, revolucionado pelo reino, para que também os discípulos e as discípulas de Jesus não acabem por sucumbir nesse sistema destruidor. E segundo ponto da conclusão, é que a missão revolucionária de Jesus tem que avançar. Não pode parar nas rejeições, não deve parar nas ameaças, não deve fugir dos Herodes, não deve se intimidar pelas organizações como as sinagogas antigas, que se estabelecem por aí para controlar as pessoas, para espionar as pessoas, para enfraquecer a dignidade e a moralidade das pessoas. O reino de Deus continua, precisa continuar. Eu falei em reino de Deus que Jesus encarna, que Jesus realiza, cujo ministério que ele desempenha é para realizar esse reino. E não falei em igreja, eu falei em reino, porque ou a igreja se deixa moldar
se deixa transformar, se deixa orientar pelo reino, ou ela não será mais igreja, apenas será um clubezinho, como eram as antigas sinagogas, de controles da vida alheia e de coparticipação em toda esta liberação que existe aí para negociar as vidas humanas e assim aviltar os maiores valores que Jesus veio resgatar. Então, aprofundemos em nós este reino de Jesus. Deixemos que ele atue em nós, produzindo em nós a nova experiência daqueles que não desistem, daqueles que não se deixam travar, daqueles que não se deixam intimidar pelas muralhas que os outros colocam em torno de si para nos impedir de nos aproximarmos das pessoas. Amém.